Uma das lições mais poderosas que a gente pode aprender é não enxergar Deus através da nossa vida, mas enxergar a nossa vida através de Deus. É não olhar para Deus a partir da lente da circunstância, mas olhar para as circunstâncias através da lente de Deus. Sobre isso que a gente vai falar hoje na Salmoterapia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 63. Salmo 63. Eu estava aqui me questionando se faria salmoterapia hoje ou não, em virtude do feriado e em virtude também de uma barulheira que está na casa aqui ao lado. Estão quebrando tudo. Mas essa reflexão me abençoou tanto, me edificou tanto que eu preciso compartilhá-la, preciso reparti-la com vocês e espero poder de alguma forma cooperar com o que o Senhor está fazendo aí. Vocês estão ouvindo a quebradeira toda aí? Me dá um feedback aí se dá para compreender o que eu estou falando e se o barulho atrapalha muito ou se segue a vida, dá para tocar, dá para seguir o jogo. Bom dia, me fala aí de onde você está falando também. Conta aí pra mim, dá bom dia pra mim, me fala de onde você tá falando. E vamos lá. Luciana, primeira vez ao vivo. Alessandra, tô com medo, na minha mente só fica vindo pensamentos ruins de associar bem ao mal, dizendo que o diabo é Deus. Ô, minha irmã, procura ajuda. Isso é muito comum, é um dos principais sintomas do toque de conteúdo religioso. Isso é um problema de saúde, viu? Isso não é um problema de fé, não. Então procura ajuda. Se você não tiver nenhum médico, nenhum psicólogo de confiança já, manda uma mensagem aí no link que tem aí na bio e agenda lá comigo, tá bom? Tá de boa? Dá pra seguir? Ah, então tá bom. Maravilha. Obrigado, Luciano. Muito bom. A Paty lá de Mariana, Minas Gerais. Obrigado, Cristel. Perdigão Cláudia, lá de Fortaleza. Que legal. Fortaleza, minha terra, hein? Sou cearense, não. No sangue. Caxias do Sul, Andrés Bruna. Palmas, Tocantins. Francisca do Alibe. Nos conhecemos na Bahia, né? Que legal. Geocélia Alves, de Osasco. A Marla de Triunfo, Pernambuco. Aí tem São Paulo, Curitiba, Osasco, Parintins, Jundiaí, Casa de Deus, Jundiaí. Manda um beijo aí, por favor, meu amigo Pastor Clóvis. Que povo especial, Pastora Evelyn. Amo esse povo daí. Aline de Bragança Paulista, vizinha. Tamo junto. Aí a Luli Gouveia de São Bernardo, ex-vizinha, tamo junto também, tava aí ontem não, sábado. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que legal, hein? Campos dos Goitacazes, muito bom. Gente, deixa eu projetar aqui já, posso pedir um favor? Nossa, quanta cidade, que legal, gente, muito bom, até Japão tá aí. Boa noite aí do Japão. Gente, eu vou projetar aqui. Nós vamos meditar hoje no Salmo 63. Eu estou muito abençoado com essa reflexão do Salmo 63, Salmo de Davi, uma ocasião em que ele está no deserto de Judá. Então, antes da gente começar, pedir para você uma gentileza, se você lembrar de alguém que precisa receber uma palavra, que precisa de uma terapia do Senhor na alma. Você ama essa pessoa, você ama essas pessoas, você quer abençoá-las, então clica aí no aviãozinho, manda lá, ou clica nos 3 pontinhos aqui do comentário, copia o link e manda o link lá no WhatsApp, no grupo, o grupo da igreja, o grupo da família, o grupo da célula, o grupo dos jovens, o grupo das mulheres. Manda lá, manda para geral. Tá bom? Hoje vai ser rapidinho e pretendo acabar aí até as 9 horas, tá bom? Vamos lá, estão preparados? Eu vou ler aqui o
o salmo com vocês. Ó Deus, tu és o meu Deus, meu. Eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Deixa eu só... Essa parte aqui eu vou desativar os comentários só para você ver. Ó. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Deixa eu projetar o resto aqui. Sim, verso 4. Te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és o meu auxílio. À sombra das suas asas, canto de alegria. A minha alma se apega a ti. Tua mão forte, tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada, servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Vou colocar novamente aqui o primeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós desejamos o Senhor, Pai. E nós queremos ir a um nível mais profundo. Nós queremos um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais intenso com o Senhor, Pai. Pai, nesse momento, o nosso coração se rende a Ti, desejoso por Ti, Senhor. Nós queremos ter mais de Ti. Nós não estamos insatisfeitos com a vida, mas nós desejamos mais de Ti, Senhor. O Teu amor é melhor do que a própria vida. Nós sabemos disso já e nós queremos dizer isso, ensinar isso para nossa alma, Senhor. Nós queremos ensinar para nossa alma que Tu és melhor do que tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, leva, Pai, a nossa alma em direção ao nosso espírito. Faz tudo convergir em Cristo e em humilde submissão e rendição a Cristo. Porque a redenção da nossa alma é a rendição a Cristo, Pai. É a total entrega a Ti, Senhor, de tudo que temos e somos, porque fomos feitos para Ti. Somos Teus, somos para Ti e somos para a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa meditação. Tu tens toda a liberdade, Pai, para visitar os lugares mais profundos do nosso ser, para visitar os lugares mais profundos da nossa alma, Pai, para abrir chaves, Pai, para libertar emoções, para do bom tesouro, ou para do tesouro do nosso coração tirarmos coisas boas e ruins, Pai. Usarmos as boas para a Tua glória e deixarmos as ruins, Pai, para a Tua glória também, a partir desse desapego, desse desprendimento do passado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos conduz a Cristo, nos conduz a Cristo, e que Cristo, agora, tendo esse vislumbre, Pai, e contemplando a Tua glória, nós nunca mais sejamos os mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, este salmo de Davi,
ele é um salmo escrito, ou pelo menos, não sei se escrito, mas desenvolvido num dos lugares mais terríveis da Terra. Se você for procurar aí na geografia, o deserto de Judá é talvez o lugar mais baixo da Terra. É o lugar mais profundo da Terra, ali nos arredores do Jordão, onde também é muito provável que seja o deserto que Jesus foi tentado por Satanás. São os arredores ali próximos ao Mar Morto, então é um lugar muito, muito profundo, um lugar muito desconfortável de se viver, um lugar extremamente seco, um lugar quente, um lugar inóspito. E Davi tinha por hábito fugir para lá porque era um lugar que os seus inimigos não tinham coragem de ir atrás. Ele já tinha fugido para esse lugar fugindo de Saul. Vocês vão lembrar que Davi, por vezes, teve que se esconder. Ele se escondeu de Saul e ele foi se esconder no deserto de Judá. E agora ele está fugindo não mais de Saul, ele está fugindo do próprio filho. Ele está fugindo de Absalão. Absalão, seu próprio filho, planeja uma rebelião e ele agora vive uma crise familiar, ele vive uma crise profissional porque ele é rei, ele precisa sair, ele precisa abandonar o seu reinado, ele vive uma crise física, biológica, porque ele está em um lugar onde não chove, onde chove menos de 2 centímetros cúbicos de água por ano, então um lugar extremamente seco. E no meio dessa crise toda, ele compõe um salmo. E essa crise física, essa crise profissional, essa crise vocacional, essa crise talvez no propósito até, porque ele foi ungido para ser rei, ele está abrindo mão de algo que o Senhor o deu e ele olha para tudo aquilo e ele olha com uma lente que por vezes é tão difícil para a gente conseguir vislumbrar, mas hoje eu creio que o Senhor está trazendo um discernimento para nós, porque assim como Davi, muitos de nós hoje estamos enfrentando um deserto. E aí deixa eu até colocar aqui, fixar o tema da nossa reflexão de hoje, que está lá no Salmo 63, deixa eu fixar aqui, aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder terapêutico que o deserto tem. O deserto tem um poder terapêutico na nossa alma. E por vezes a gente pode achar que viver o deserto é estar longe do propósito de Deus. E eu me atrevo a dizer que numa grande parte das vezes os desertos vão ser lugares que Deus nos coloca. E é interessante quando a gente pensa que esse deserto muito provavelmente é o deserto que Jesus foi levado pelo Espírito. E é interessante que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, mas ele foi levado para o deserto pelo Espírito. E Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás. Olha que interessante. Existem desertos que a gente vive que quem nos leva é o Espírito. E existem lugares altos, pináculos, que quem nos leva é Satanás. E a gente tem que discernir isso com sabedoria, entendendo que nem todo deserto é o diabo que está levando a gente, não. E nem todo lugar alto é o Senhor quem está nos conduzindo. Mas entendendo que Deus tem um propósito para nós em meio aos desertos. Que os desertos são tratamento, que os desertos são terapêuticos.
E eu acho que Davi aqui, ele dá talvez a maior lição de como a gente pode enfrentar os desertos, de como a gente pode enfrentar os períodos de exaustão. Ah, gente, quando ele diz, ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. E a minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Gente, ele está olhando para o deserto com uma ótica, e aqui eu penso que haja um grande segredo para nós. E aí, se você estiver anotando, anota isso. A nossa vida muda quando a gente para de olhar para Deus a partir das nossas circunstâncias, a partir do nosso deserto, a partir da nossa seca. É como se a lente que eu olho para Deus fosse o deserto. Então eu olho para Deus através do deserto. E aí eu vou ver um Deus seco, um Deus cansado, um Deus exausto. Mas muda tudo quando, ao invés de eu olhar para Deus através dos problemas, eu olho para o deserto através de Deus. E aí eu digo, tu és o meu Deus. E esse deserto aqui, visto através da tua lente, e como eu oro para que o Senhor nos dê essa lente. Gente, nós temos um mediador. Sabe o que é um mediador? Um mediador é alguém que fica no meio. Cristo é o mediador. E nós agora temos a possibilidade não de olhar para Deus através das coisas, mas olhar para as coisas através de Deus. Deus nos deu um presente, uma lente. Deus nos deu um olhar novo. Deus nos deu uma perspectiva nova, Deus nos deu uma mente nova. E nós agora podemos olhar para tudo através de Cristo. Através de Deus. Então, não olhe para Deus através do seu deserto. Não defina Deus através da sua crise. Defina a sua crise através de Deus. Ele não muda quando a circunstância muda. É Ele quem muda as circunstâncias, não as circunstâncias quem o mudam. Ele não deixa de ser quem Ele é porque nós estamos no deserto. Mas o nosso deserto muda quando a gente olha através dele. Quando a gente olha através de Deus, eu olho para o deserto e eu falo, meu Deus, eu estou num deserto. Meu corpo sente sede, mas eu vou usar esse deserto aqui para ensinar a minha alma que o meu desejo de verdade é o Senhor. Ele está olhando e o deserto está representando o corpo dele. Ele fala, aqui, isso aqui tudo, eu olho para tudo através de Cristo, através de Deus. E aí eu olho para minha carência, eu olho para minha falta hoje, eu olho para as minhas necessidades hoje. E todos nós temos necessidades, e deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós vamos ter faltas em algum momento. Nenhum de nós tem tudo que queria ter. Mas todos nós podemos experimentar um nível de contentamento a despeito e apesar das nossas carências, quando a gente olha para a vida com essa lente, essa perspectiva, esse olhar. E aí, repito, para quem entrou posteriormente, que nós agora não olhamos mais para Deus através das circunstâncias, através do deserto, mas nós olhamos para as circunstâncias através de Deus. Cristo é o mediador, Cristo é a nossa lente. E agora a gente olha para a nossa seca e a gente diz, tá faltando tanta coisa. Eu estou num lugar de seca.
Ah, eu tô num lugar de sede. Mas sabe de uma coisa? A minha sede de verdade é do Senhor. Todas as coisas que eventualmente podem estar fora do lugar, elas apontam para uma necessidade. A boa parte. Tantas coisas podem ser feitas e tantas coisas podem ser buscadas, mas só uma é necessária. Davi está ensinando para a alma dele do que ela realmente precisa. Sabe que os desertos, eles servem para ensinar para a nossa alma do que a gente realmente precisa. Sobre satisfação e contentamento. Esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, então, se você estiver anotando, anota aí, do verso 1 até o verso 4, ele vai falar sobre o desejo de Davi, sobre o nosso desejo por Deus. Gente, Deus está querendo levar a gente a um nível de desejo por Ele. Ele está querendo mudar o nosso coração, a nossa sensibilidade. Como eu oro para que hoje nós sejamos transformados, sabe? Romanos 12 diz que quando a gente renova a mente, quando a gente muda a forma de enxergar, quando a gente sabe o certo sobre Deus, começa a acontecer uma transformação na nossa sensibilidade. Ei, se você crê nisso, eu quero crer junto com você, eu quero unir meu coração ao seu, para que nós, a partir dessa mudança de mentalidade, de pensamento, de entendimento, o texto diz, olha, precisa haver uma transformação em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, independente do que você tenha, apresente o seu corpo, apresente tudo que você tem como um sacrifício vivo, santo e agradável. E não tente caber, não tente se moldar a um padrão desse mundo que acha que você precisa ter tudo para ser completo. Que tenta se completar através das coisas e não através de Deus. E que tenta olhar para Deus através das circunstâncias e não olhar para as circunstâncias através de Deus. Mas quando a gente tem uma renovação de entendimento, começa a haver uma renovação também na nossa experiência. A renovação do entendimento vai mudando a forma como a gente sente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nível da sensibilidade, do desejo. Gente, por vezes a gente está desejando tanto alguma coisa. A gente está num deserto falando, como eu preciso disso, Senhor, como eu preciso. Mas pegue essa necessidade, olhe através dessa lente de Deus e ensine para a sua alma que o nosso desejo, de fato, não são coisas que Deus pode dar. Que o nosso desejo, de fato, é o Senhor. Será que você pode fazer essa oração comigo hoje? Dizer, Senhor, eu não preciso de muitas coisas. Essas muitas coisas só me ensinam que o que eu preciso mesmo é de Ti. Davi está ensinando isso pra gente. Ele está falando, essa terra seca, exausta, sem água. Eu tô como essa terra aqui. Eu tô no pior lugar do mundo. Eu tô no deserto mais terrível que existe na terra. Mas, Senhor, o meu desejo mesmo não é água. O meu desejo mesmo é o Senhor. Será que a gente pode ensinar isso para nossa alma hoje? Você pode dizer para sua alma, todas essas carências, elas são periféricas. Elas são só sinalizações, elas são dor. O problema mesmo, a necessidade mesmo, a cura mesmo, é que eu deseje o Senhor. Gente, Deus quer restaurar o nosso desejo por Ele.
Será que você pode dizer: a minha alma tem sede de ti, Senhor? Eu quero mais de ti. Eu quero beber do teu rio. Ah, Senhor, eu quero me saciar em ti. Tu és o meu Deus. Eu tô num lugar inóspito, insalubre, no meio de uma crise. Mas eu quero é o Senhor. Gente, quantas vezes a gente diz assim, né? Não, tendo saúde tá tudo bem. Tendo saúde e paz tá tudo bem. Não, gente. Por vezes a gente não vai ter saúde, por vezes a gente não vai ter paz. Que a gente tenha Deus. Se a gente tiver Deus, tá tudo bem. Mesmo que a gente não tenha saúde. Porque às vezes a gente idolatra a saúde. Às vezes a gente idolatra a paz. Às vezes a gente não tá em paz. Às vezes a gente não tem saúde. Lógico, é muito mais agradável quando a gente tem saúde e quando a gente tem paz. Mas não é isso que mata a nossa sede. O que mata a nossa sede é Deus. Mesmo quando não temos saúde. Mesmo quando não temos paz. Como Paulo diz, quer pela vida, quer pela morte. Quer pela saúde, quer pela doença. Meu desejo é o Senhor. Gente, nós precisamos ensinar isso para nossa alma. E por vezes, nos piores desertos que a gente pode olhar e falar: Senhor, há tantas necessidades, há tantas dores, mas quer saber? Eu quero desejo pelo Senhor. Desejo pelo Senhor. E aí, a paz, a Isa até pergunta aí, né? A paz, por vezes, no espírito, é diferente de paz na alma. Por vezes a minha alma não está em paz. Por vezes eu estou numa guerra interior. Mas a paz no espírito é esse desejo por Deus, é esse contentamento no Senhor, é essa necessidade do Senhor. E aí quando eu, mesmo estando em um ambiente interior de guerra e de confusão, eu coloco o meu desejo no Senhor. O meu desejo é o Senhor. Eu posso, por vezes, não estar em paz. Mas se essa falta de paz me coloca nesse lugar de desejo, eu desejo o Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu preciso do Senhor. Minha necessidade é o Senhor. Ah, gente, hoje eu penso que nós precisamos dizer para nossa alma, nós precisamos mais. Precisamos de um nível mais profundo de desejo no Senhor. Eu não posso mais me contentar. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso do Senhor. Eu não olho mais para a vida tentando definir quem é Deus. Eu olho para Deus para definir o que é a vida. Sabe por quê, gente? O verso 4, ele vai dizer: o teu amor é melhor que a própria vida. Olha isso. Eu já vi a tua glória. Eu já te vi em teu santuário. No verso 3 ele diz: teu amor é melhor que a própria vida. Deixa eu dizer, nós precisamos chegar em um nível de entendimento do Senhor, e por vezes os desertos servem para isso. Os desertos servem para a gente ensinar para nossa alma que o amor de Deus é melhor que a própria vida. O amor de Deus é melhor do que as coisas que nos faltam. O teu amor é melhor.
Ah, gente, teu amor é melhor que a saúde. O teu amor é melhor que a água. O teu amor é melhor do que a abastança, do que conta bancária cheia. Teu amor é melhor do que ser rei. Ei, ele é um rei que tá fugindo. Ele abriu mão do trono, ele tá agora passando sede. Ele tinha tudo até pouco tempo atrás e agora ele não tem água. Ele tá fugindo do próprio filho. Mas ele tá dizendo para a alma dele, alma, meu desejo é o Senhor. Por quê? Porque não tem nada melhor do que o Senhor. Gente, desertos podem ensinar pra gente que o amor de Deus é melhor do que a vida. O amor de Deus, a graça de Deus é melhor do que a vida. Gente, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, eles são apenas uma atração ao desejo que de fato a nossa alma tem. Teu amor é melhor que a própria vida. Primeira parte desse salmo, então, é o desejo por Deus. Agora, a segunda parte do salmo, ele vai falar do deleite em Deus. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti, em oração, levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és meu auxílio. À sombra das tuas asas canto de alegria. Gente, isso aqui é interessante demais, porque Davi, a gente estuda aqui Salmos toda semana, né? Mas a gente já viu momentos em que Davi está profundamente angustiado, em que ele rasga a alma dizendo, eu estou numa crise de pânico, eu estou morrendo de medo. E isso é lindo de Davi, porque ele não esconde nenhuma emoção do Senhor, porque a alma dele está completamente rasgada. Mas tem uma coisa que esse salmo nos ensina, é que se o desejo de Davi é um desejo profundo, não por água, não por conforto, não por banquetes, mas pelo Senhor, é porque ele descobriu um deleite, um nível de prazer no Senhor. Porque, gente, ser cristão não é ser masoquista ou sádico, aqueles que têm prazer em sofrer. Não. É que essa nova forma, essa mentalidade, que é a mentalidade que Cristo agora nos dá, ela nos faz compreender que o prazer desse mundo tão pequeno que a gente pode experimentar em Deus é muito maior do que qualquer prazer que o mundo possa nos dar sem Deus. Nós não somos contra o prazer. Pelo contrário, o cristão é aquele que descobriu a verdadeira fonte do prazer. Porque ele descobriu que um rico banquete não satisfaz tanto quanto um encontro com o Senhor. Que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. O átrio não era nem o santo dos santos. É o átrio. É ali pertinho de Deus. Um pouquinho de Deus é melhor do que o muito sem Deus. Um pouquinho com Deus é melhor do que o muito sem Deus. Um pouquinho do prazer que está reservado para nós na eternidade é melhor do que a abastança, do que um banquete, do que toda a plenitude. Gente, a nossa mente está tão distorcida, está tão confusa, que a gente acha que deleitar-se é ter muito de tudo. E deleitar-se é ter um pouquinho de Deus. Ele está no deserto. Ele não tem nada, mas ele está dizendo, o Senhor me satisfaz mais do que os banquetes. Se aqui no deserto eu tenho mais do Senhor,
Então esse deserto é melhor do que o banquete. Como eu postei ontem, né, aquela frase do Tozer, que muita gente até disse, mas foi ele mesmo quem disse isso, né? Há mais alegria restauradora em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Gente, o deleite não está em ter muito de alguma coisa. O deleite está em ter um pouquinho que seja da presença gloriosa do Senhor. Ele nos satisfaz. E agora no deserto, Davi pode dizer para a alma dele, alma, a nossa suficiência está no Senhor. A nossa suficiência está no Senhor. E quando a gente se levanta e quando a gente se deita e a gente começa a meditar em quem Deus é e deixa Deus definir a nossa circunstância. Não é a nossa circunstância que define quem Deus é. É Deus quem define quem é, ou como é, ou o que é a nossa circunstância. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. E agora, mesmo em meio ao deserto, eu vou cantar cânticos de alegria. E quando eu for me deitar, mesmo que eu não consiga dormir, eu vou ficar meditando a respeito, pois tu és o meu auxílio. A minha alma, e aí, deixa eu tirar aqui o comentário só para você ver essa parte. A sombra de tuas asas, gente, no deserto, tudo que é mais necessário para alguém sobreviver é uma sombra. Não dá pra gente ter ideia do que é uma sombra no deserto. Não dá. No deserto, uma sombra é melhor do que uma mansão em Alphaville. Uma sombra. E ele está dizendo, tu és o meu auxílio. A sombra de tuas asas eu canto de alegria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar no pior deserto da sua vida. Há uma sombra disponível para você. Você pode agora, e a alma do Senhor está disponível para que você agora coloque a sua alma apegada. Sabe o que é apegar? É grudar. Grudar, colar. A gente hoje fala muito da teoria do apego nas ciências da mente. E a teoria do apego explica muita coisa, né? Diz que nós podemos desenvolver padrões de apego. E que grande parte dos nossos problemas, eles estão nesse lugar. Quando a gente desenvolve uma alma que não tem onde se apegar de forma saudável, um padrão de apego inseguro, frágil, em que a gente se sente vulnerável, ele pode ser um padrão de pensamento ou um padrão de crença que nos leva à insegurança, ao medo, mas independente do momento e dos padrões de apego que foram gerados na nossa alma, hoje o Senhor está pertinho de nós. E aí eu vou repetir o que eu já disse em muitas salmoterapias, que saúde emocional, saúde para a mente, saúde para a alma, é o alinhamento da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ao coração de Jesus. Saúde emocional é o alinhamento das minhas emoções às emoções de Cristo. É o apego. Quando o meu coração ferido se encontra com as feridas de Cristo na cruz do Calvário, e ele agora apega-se a mim. Eu agora posso recomeçar. Os meus padrões de apego podem ter sido todos distorcidos. E aí, por vezes, eu posso estar envolvido em dependências emocionais, clamando por misérias de amor.
inseguro, com medo, achando que se eu não tiver alguma coisa, minha vida acabou. E se eu não tiver alguém, a minha vida acabou. E se eu não tiver reconhecimento, e se eu não tiver aceitação, e se eu não tiver segurança, e se eu não tiver dinheiro, e se eu não tiver o louvor das pessoas, e se eu não tiver a aprovação das pessoas, a minha vida acabou. Sabe por quê? Porque os meus padrões de apego, eles estão distorcidos. Porque a minha alma foi feita para se apegar ao Senhor. A minha alma se apega a Ti. E quando a minha alma se apega a Ti, eu entro nesse lugar, no meio do deserto, tem uma sombra. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero dizer isso com muito amor no meu coração, crendo nisso. Hoje uma sombra está pairando sobre você, em meio ao pior deserto da sua vida. E eu sei que esse vídeo, essa mensagem vai chegar em pessoas que estão enfrentando o pior deserto da vida. No meio desse pior deserto da sua vida, uma sombra vai vir sobre você hoje. Nesse momento, a sombra da glória, da presença do Senhor. Aquela sombra que conduzia o povo em meio ao deserto. Eu tô sentindo algo fluindo do Senhor, assim, em meio a essas ondas tão doidas da internet. Mas tem uma sombra vindo sobre você, dizendo para você que esse deserto não é para a sua morte. Esse deserto não é para a sua destruição. Esse deserto é para que você entenda que o amor do Senhor é melhor que a própria vida. As circunstâncias podem ser ruins, a morte pode estar batendo na porta, o luto pode ter chegado na sua casa, a depressão pode ter chegado aí, transtorno de ansiedade, a fobia, o pânico, o toque, o adultério que passou pela casa, pela família, a traição, o divórcio, o câncer, a solidão, o desespero, o desemprego, o deserto pode ter chegado aí, mas há uma sombra, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O amor do Senhor é melhor que a própria vida. Em meio ao deserto, Ele é a sombra. E o amor dele é melhor do que a água. O amor dele é melhor do que o banquete. O amor dele é melhor do que a saúde. O amor dele é melhor do que a própria vida. E hoje, em meio à angústia, à exaustão, em meio à seca, vai começar a brotar um rio de alegria dentro do seu coração, porque por fora pode estar deserto, mas por dentro vai começar a fluir um rio hoje. Hoje o Senhor quer fazer algo, não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Não vai ser transformando o deserto em rio fora, vai ser transformando o deserto em rio aqui dentro. Rios de água viva não vão fluir do seu exterior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Há uma nuvem, há uma sombra, as asas do Senhor. Como essa imagem é maravilhosa. Eu sempre me lembro daquele texto do Salmo 91, quando
eu vejo essa expressão, a sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. Conta-se uma história de que houve um incêndio florestal e houve toda a destruição ali naquela floresta, todos os animais mortos. E de repente eles acham uma ave morta. E quando eles tiram aquela ave, todos os pintinhos estavam vivos lá embaixo. Porque as asas daquela ave-mãe foram tão poderosas. Ela, com as asas abertas, ela protegeu todos os seus filhinhos lá embaixo. Ela conseguiu mantê-los protegidos do calor do fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é à toa que essa imagem da ave de asas abertas, ela tem muito a ver com o nosso Cristo de braços abertos. Porque ele, como aquela ave, também morreu. Mas debaixo desse lugar, independente do calor, independente do fogo, independente do deserto, tem uma sombra para você. Hoje tem uma sombra debaixo das asas do Altíssimo. Em meio ao deserto tem um deleite. Eu vou te dizer uma coisa, você não vai, a partir de hoje, sobreviver, não. Você vai deleitar-se no Senhor. Em meio ao deserto tem deleite para você. Tem alegria que vai fluir de dentro. Tem alegria que vai fluir de dentro, em nome de Jesus. Você vai olhar, o deserto vai estar igual. Mas você vai olhar para dentro e um rio começou a fluir hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor vai fazer agora aí, ó, no seu coração, uma coisinha assim, ó. Ele vai abrir. É como se tivesse uma pedra bloqueando a passagem de um rio. E aí tá tudo seco lá, mas aqui dentro agora, ele tá tirando uma pedra. E você vai sentir aí no seu coração. Pode sentir aí, de verdade agora. Pode sentir. Dentro do seu coração vai começar a fluir um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Você vai começar a ser curado agora. Há uma unção, há um fluir do Senhor, que em meio ao pior deserto da sua vida, vai alegrar essa cidade. É isso, Bia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade. Por fora, tudo está sendo destruído, mas por dentro, você está sendo edificado. Por fora, as coisas estão secas, está exausto, exaustivo, cansativo. Mas hoje por dentro um rio começou a jorrar. Há uma vida sendo gerada. Hoje o Senhor está gerando desejo por ele. Hoje o Senhor está gerando deleite nele. As 3 partes desse salmo. E por último, ele agora parece que... olha que interessante. Ele dá uma desespiritualizada. Mas não. Aqueles, porém, que tramam me destruir descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada, servirão de comida para os chacais. Vou até desativar os comentários aqui. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Ele está dizendo assim, ó. É o seguinte, existe uma justiça, mas não sou eu quem faço. A minha defesa é o Senhor. A minha defesa é o Senhor. Ele está colocando o coração ali. Vai ter uma justiça.
E eu não estou desejando a morte de ninguém. Você sabe que Davi não era vingativo. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul e não se vingou. Davi teve a oportunidade de se vingar de seu filho. Ele era muito mais poderoso do que Absalão. E ele não faz justiça com as próprias mãos. Ele está buscando uma defesa no Senhor. Mas tem uma coisa, gente. E aí eu posso encerrar junto com vocês essa nossa meditação. O Senhor colocará as coisas em ordem. Há uma reta justiça e você não precisa se defender. Você pode se defender no Senhor. Os 3 Ds aí desse Salmo 63. Hoje o Senhor quer gerar em nós um desejo mais profundo por Ele. Hoje o Senhor quer gerar em nós um deleite nele. E hoje o Senhor quer gerar em nós uma defesa nele. Nós não precisamos lutar. Nós podemos fazer do Senhor a nossa defesa, o nosso refúgio. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você que está enfrentando um deserto como Davi. E no meio desse deserto tem uma nuvem, tem uma sombra, tem uma asa. A sombra das tuas asas. Eu encontro alegria e eu canto. Essa palavra é para você, você precisa disso. Você precisa desse rio fluindo dentro de você. Você precisa dessa defesa no Senhor. Então, nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E há um fluir do Senhor nessa manhã. Há um fluir do Senhor. Há um rio fluindo. Tire a pedra. Tire a pedra que está obstruindo. Pare de olhar para Deus através do seu problema. Deus não mudou quando você perdeu esse ente querido. Não olhe para Deus através do deserto. Olhe para o deserto através de Deus. Deus quer restaurar a sua visão. Deus quer restaurar a sua visão. Vamos orar. Vamos orar. Pai. Oh, papai. Nós queremos desejar mais a Ti. Mais do que as Tuas bênçãos. Mais do que os bens. Mais do que a saúde. Mais do que a comida. Mais do que a água. Mais do que o poder. Mais do que as realizações. Mais do que os tesouros deste mundo. Mais do que as amizades. Mais do que o sucesso. Mais do que os dons. Mais do que os feitos. Mais do que as curas. Mais do que os avivamentos. Que os moveres. Que as igrejas cheias. Que as contas cheias. Nós te queremos, Senhor. Por vezes as nossas mãos precisam ser esvaziadas para que nós tenhamos a capacidade de pegar aquilo que realmente importa, Senhor. Nós queremos nos apegar a Ti. Senhor, que nós sejamos como Moisés. Senhor, não queremos só a Tua graça ou o Teu favor ou a Tua ajuda, a Tua bênção. Se a Tua presença não for conosco, não nos deixe ir, papai. Senhor, muda agora o nosso coração, tira a insensibilidade e coloca desejo, Pai. Que hoje o Senhor gere uma sede de Ti.
Senhor, que todas as pedras, todos os traumas, todos os bloqueios que estão tirando a nossa sede de Ti, papai. Restaura a nossa sede, Senhor. Restaura a nossa fome, Senhor. Restaura o nosso desejo por Ti, papai. Nós desejamos a Ti, mais que o ouro, mais que a prata, mais do que todas as riquezas deste mundo, mais do que todas as pessoas deste mundo. Nós queremos Te desejar, Senhor. Nós queremos nos deleitar em Ti, Senhor. Então agora, Pai, eu oro por estes meus irmãos. Eu oro por nós, Pai, que estamos em meio à escassez, às dores do deserto, mas eu clamo agora, Senhor, para que esse calor exaustivo tenha um mediador, tenha uma sombra e possa fluir de dentro de nós agora, Senhor. E nesse momento o Senhor está tocando no profundo do coração de tantos filhos e filhas Tuas, para um fluido rio de águas purificadoras que por onde passam levam a cura. O Senhor vai mudar fora também. O deserto vai passar, ele não é o nosso lugar definitivo, mas é nesse deserto que um rio vai ser gerado dentro de nós, papai. Senhor, nos mostra que nós estamos seguros em Ti, que nós podemos nos defender em Ti, Senhor, porque em Ti há uma defesa confiável. Pai, nós te amamos, cremos que o Senhor hoje está mudando algo para sempre, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, quero lembrar vocês que dia 4/3 tem a imersão Emoções Redimidas, onde eu vou compartilhar tudo que eu aprendi com a fisiologia e a teologia das emoções, para você aprender o que fazer com as emoções, para que as suas emoções, para que as nossas emoções glorifiquem a Deus. Então, vou colocar aqui o telefone para você fazer a inscrição e para você gravar também. Então, dia 4/3, tá? Emoções Redimidas. Vou colocar aqui. Dia 4/3. Emoções Redimidas. Faz lá a sua inscrição. Quem já se inscreveu, coloca aí pra mim que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, coloca aí, vou me inscrever. Vai ser um seminário online, vai ficar gravado, sim. E aí, acesso vitalício. Quem não puder assistir, vai poder assistir depois. Mas só para quem se inscrever, tá bom? Não vai ser um produto que vai ficar depois vendendo, não. É só para quem se inscrever, tá? E deixa eu te falar também. Se você quer participar de um evento presencial, anota aí, dia 15/4, em Bragança Paulista, na Igreja Família Dizascope, vai ter o primeiro seminário presencial que eu vou fazer. Vai ser um seminário, uma imersão em neuroteologia, neurociência e Bíblia, conversando sobre as experiências espirituais. Vai ser muito, muito importante e eu estou muito animado para isso também. Então, 4/3, Emoções Redimidas, e 15/4, Neuroteologia. Vai ser muito legal. Da Bélgica, que legal, hein? Muito bom. Vem no Emoções Redimidas, que é online, tá? Isso, pode fazer Pix também, só mandar lá nesse WhatsApp aí, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, um excelente feriado, que vocês sejam cheios do Espírito Santo e que esse carnaval seja um tempo de refrigério para o Espírito, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Até mais, gente.